saúde, né? Você está aqui com a gente com você aí de casa, juntinho também com a Santa Casa de São José dos Campos, recebendo o Dr. Rony, oftalmologista, falando aí, né, Luquinha, sobre os cuidados que a gente deve ter com os olhos nesse verão, né? Muitas vezes a gente abusa, toma sol sem óculos, vai pra praia, vai pra piscina e o bichinho começa a ficar vermelho. E agora a gente vai para uma cidade que a Solange sempre vai também. A gente vai para Jacareí conversar com a Márcia. Oi, Márcia, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela participação. Pode fazer a pergunta. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Sim. Que até hoje eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma mancha branca no olho, em um olho. E era desde pequena que eu tenho essa mancha. Só que ela não aumentou e não diminuiu. Estacionou no que, como eu tinha de pequena, até agora. Só que eu já fui em vários oftalmologistas, eles me dizem que é um incômodo. Só que eu queria saber o que significa o incômodo. Certo. Porque o doutor disse que eu não posso que não poderia operar. Certo. Eu preferi em caso de estética. Ele falou, aí no caso colocaria um olho, como que chama? É uma espécie de lente, né, minha linda, para dar uma disfarçada nisso daí. E aí, doutor? Boa tarde, Márcia. Bom, a questão é que ela tem um excesso de uso do olho. Isso que ela está comentando provavelmente é a pinguécula, se já não é o pterígio, aquela pelinha que cresce. Antes de formar aquela pelinha em frente da córnea, tem a pinguécula, que é essa como se fosse uma gelatinazinha, meio amareladinha e tal. Isso é provavelmente do uso crônico do olho, que vai levando ao olho seco, e com a ajuda da exposição do raio ultravioleta. Esse raio ultravioleta e o excesso do uso do olho resseca essa região e o organismo reage criando um certo calo, como se fosse de pele o calo. Entendi. E cria essa gelatinazinha branca, que a gente não indica cirurgia mesmo, e orienta a pessoa a usar um óculos escuro quando sai no sol, dormir bem, não ficar usando muito o computador, descansar o olho. O senhor falou de óculos escuros, antes da gente mostrar a próxima foto aí para o pessoal de casa, tem bastante pergunta assim, o porquê que o óculos, vamos chamar de barato ou fake, né, o óculos falso, pode prejudicar a vista da gente? Queima mesmo a retina? Isso, a questão é que quando você coloca um óculos escuro, a pupila do olho, que é pequena, ela dilata e entra mais raio solar para dentro do olho. Se você tem uma lente escura que não tem proteção ultravioleta, que é o nosso grande medo, né, que esse olho apresente uma exposição aumentada ao raio ultravioleta com a abertura da pupila, vai ocasionar provável alterações de retina, como degeneração macular. Às vezes, se a pessoa olha para o sol mesmo, dá uma queimadura na retina. Olha que perigo. Pode também aumentar a chance de ter catarata. Porque são exposições cumulativas. Gente, então assim, ó, junta o dinheiro, mas compra o óculos certo, porque é a vista da gente, a nossa visão, coisa, né? O barato sai muito caro nesse caso, né? Pode custar a sua visão, realmente é muito sério. É verdade, Luquinha. A gente vai conversar com o Jairo agora aqui de São José dos Campos. Boa tarde, Jairo, tudo bem? Boa tarde, Lucas, tudo bem? Obrigado pela participação e agradeço aí a sua companhia nessa tarde. E bora perguntar. Eu que agradeço. Lucas, Oi. inclusive foi o próprio Dr. Rony que fez a minha cirurgia de catarata. Opa. Ele sabe disso. Então, depois, passado mais ou menos 7 meses, ele também sabe disso, houve um descolamento da retina do olho direito, né? Sim. Que eu fiz catarata cirúrgica nos 2 olhos. Logo em seguida, eu fiz no Provisão, tá colado direitinho. Só que eu deveria fazer uma segunda cirurgia para trocar o silicone por um gás, né? Que esse gás deveria ser absorvido pelo organismo, para me voltar a retornar um pouco da visão. Só que eu não fiz essa cirurgia. A minha pergunta é, se eu posso ficar com esse silicone no olho por um tempo? Entendi. Pode ficar ou tem que fazer a cirurgia, doutor? Então, quando se coloca o óleo de silicone, é porque provavelmente houve alguma... o caso estava um pouco mais grave, às vezes depende da profissão da pessoa. Então, quando a gente coloca óleo de silicone, ele vai ser usado como uma ajuda a colar a retina. E aí a gente, dependendo como finalizou o caso, a gente tem por hábito tirar esse óleo de 2 a 3 meses depois que realizou a cirurgia. Se ele foi mantido por mais tempo,
pode ser que o caso não foi tão fácil na realização da cirurgia. Então, quando for tirar esse óleo, eu sempre faço uma revisão da retina quando eu tiro o óleo. Se eu ver que a retina vai ficar bem com o óleo sem o óleo de silicone, a gente deixa o gás que vai ser absorvido. Caso contrário, a gente substitui esse óleo. Mas, voltando à pergunta do Jairo, né, aí assim, se o paciente tiver com algum medo de reoperar, porque em 20 a 30% dos casos redescola a retina, se esse óleo não estiver sendo quebrado em micropartículas ou não aumentando a pressão do olho dele, ele pode aguardar, né, e operar com mais segurança na sua decisão. Porque é uma decisão realmente difícil de ir para uma nova cirurgia, o olho vai sofrer uma nova inflamação e acaba que pode não ir para um caminho tão bem o resultado final. Ok, então pensar bem aí antes de você tomar a sua decisão. Agora, antes da gente continuar o nosso bate-papo, hoje, além da saúde do nosso corpo, tem a saúde nossa da boca, nossa com boca. certeza, para a gente sorrir muito. E hoje o nosso amigo, o Dr. Sorriso, ele vai comentar com você que, de repente, passa o fio dental e seus dentes sangram. O que pode ser isso, hein? Ele vai tirar, então, essas dúvidas agora. Confere. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para você que está assistindo o programa Falando Nisso. Vou responder a pergunta de Maria de Fátima. Ela diz o seguinte: meus dentes sangram muito quando uso o fio dental. Devo me preocupar? A resposta é sim, e vou explicar por quê. O quadro que você nos mostra nos indica que você pode estar tendo um problema relacionado com a gengivite. A gengivite é uma inflamação da gengiva ao redor do dente. Com o acúmulo de placa bacteriana, que é uma das causas da gengivite, você pode iniciar uma inflamação que, quando você passa o fio dental, quando você escova, provoca o sangramento. Como que se apresenta a gengivite no quadro clínico, na boca do paciente? Um aumento da papila ou da gengiva ao redor, é um processo inflamatório e ela sangra ao usar o fio dental, ao fazer a escovação. Esse quadro de gengivite pode evoluir para um quadro de periodontite. Inicialmente nós temos uma inflamação da gengiva ao redor do dente, que é a gengivite. Esse quadro com acúmulo de placa bacteriana, essa placa vai se calcificando e vai formando o cálculo salivar, o tártaro. Esse é um quadro inicial. O organismo vai começar a ter um processo de remodelação óssea, onde a perda de tecido ósseo de sustentação do dente se inicia. Esse processo continua. Aqui nós já vemos uma periodontite moderada, que é a inflamação já não só da gengiva, mas também do osso ao redor do dente. Se você não tratar, esse quadro continua, podendo provocar a mobilidade do dente e a perda de um dente do órgão dentário sadio. Aqui é um quadro clínico onde nós observamos a má higienização, acúmulo de placa bacteriana, formação de cálculo, sangramento espontâneo, uma série de indicações de um problema periodontal já em estado avançado. O que observamos é que, com a perda da estrutura de sustentação óssea, observe-se a mobilidade dos dentes. Essa mobilidade provoca a perda do dente por falta de sustentação de tecido ósseo. Se você observou que existe um sangramento na sua gengiva, seja ele quando você escova, quando você usa o fio dental ou mesmo um sangramento espontâneo, é importante você procurar um profissional, cirurgião dentista, para verificar as causas desse sangramento. O tratamento simples é o preventivo, a utilização da escova de dente, fio dental, de forma correta, dentro de uma técnica correta, e as visitas regulares ao cirurgião dentista. Maria de Fátima, espero que você tenha entendido o porquê a gengiva sangra quando você usa o fio dental. Se você tem mais alguma dúvida, você pode ligar para a nossa clínica no telefone 3922-4296 e agendar uma consulta para uma avaliação clínica, o que é muito importante. Desejo a vocês uma boa tarde, saúde e paz para todos.
Se quiser aprender mais ainda como cuidar do seu sorriso, ortovip.com.br. Bom, a primeira chacina do ano em São Paulo deixou 4 mortos. Entre eles, um bebê de apenas 10 meses de idade, vítima de uma bala perdida. A tragédia aconteceu na zona leste da cidade. A pequena Manuela, ela estava com a família quando aconteceu o tiroteio próximo à rua onde morava. Uma bala perdida acertou a cabeça do bebê que morreu na hora. E a gente lamenta muito, né? Bom, a gente já volta com mais dicas para a sua saúde e raios impressionam moradores de Aparecida. Olha que imagem bonita, a gente já volta e mostra para você.